E o São Paulo estreou com vitória, hein? Vitória do Tricolor diante do Náutico no Morumbi ontem para um público de pouco mais de 29 mil torcedores, numa noite fria no Morumbi. Numa noite com uma temperatura bem amena lá no estádio do Morumbi, ou Morumbis, né? Vamos falar do jogo, vamos falar da partida, vamos falar da noite, da atuação de gala do Luciano, para muitos, né? O Luciano voltou. Vamos falar do jogo, da estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos nessa, beleza? Vamos falar dessa partida do São Paulo. Obrigado a todo mundo que sempre está participando, está assistindo, enfim, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos falar do jogo. São Paulo começou até que dominando as ações, né? Tendo mais a bola, tendo mais o controle do jogo, chegou ali em algumas oportunidades, só que aí foi surpreendido no comecinho do jogo ali, né, por volta dos 10, 15 minutos de jogo ali, com um gol do Náutico, um gol do Caio Vitor, cara, que foi um golaço. O cara acertou um chute. Primeiro, já é uma jogada bem trabalhada, né, um toque de bola ali e tal, de repente a bola só pro Caio Vitor, ele chuta de longe, a bola ainda caprichosamente toca na trave e vai pra rede, no canto do Rafael. 1-0 pro Náutico, calando o Morumbi, assustando todo mundo. Copa do Brasil, você não pode brincar, né? Já diria Marcelo Duó, narrador da Band News, da Rádio Band News FM, a Copa do Brasil é a Copa do Capeta. E é verdade, cara. Você não pode brincar na Copa do Brasil. Sempre aprontando as suas. Só que aí, com 4 minutos depois do gol do Náutico, o Luciano já tratou de empatar para o São Paulo, jogada ali do Lucas Ferreira pela esquerda. Aliás, aproveitar aqui para dizer, para quem a molecada não tá... Claro, que você não pode pressionar também a molecada, não pode jogar a responsabilidade toda na molecada, isso é fato. Mas que os caras estão entrando e dando conta do recado, isso estão. Isso estão. Lucas Ferreira, o Ian Francisco no sábado no jogo São Paulo e Ceará, lá em Fortaleza. Matheus Alves ontem entrou bem no jogo de novo. Nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas o São Paulo empata com o Luciano num chute da entrada da área, a bola vai no gol. 1-1, Luciano que quebrou um jejum, né? Não marcava um gol com a camisa de São Paulo desde o dia 13 de fevereiro, diante do Velo Clube. Do Velo Clube. Foi o último gol que ele marcou no empate lá em Brasília, aquele 3-3, São Paulo e Velo Clube. Lá no Mané Garrincha, mando de jogo do São Paulo, o Luciano marcou depois disso. Never, nada, absolutamente nada. Foi marcar ontem e marcou de quebra 2. O Náutico ainda no final do primeiro tempo teve uma chance até de fazer o segundo gol, mas a bola passou rente à trave e não entrou. E no segundo tempo, com 1 minuto praticamente do segundo tempo, o Luciano, numa jogada do Matheus Alves, recebe e bate na saída do goleiro. 2-1 para o São Paulo, que você vai falar assim, pô, o placar ficou nisso, o jogo deve ter sido uma merda no segundo tempo. O jogo não foi dos melhores de fato, mas o São Paulo, se tem algo de positivo para tirar do jogo de ontem, é que o São Paulo continuou buscando o terceiro gol. Faltou capricho, faltou um pouco mais de eficiência nas finalizações, mas o São Paulo teve mais oportunidades de fazer o terceiro, o quarto gol, não fez por detalhe, né? O que já é uma evolução, porque assim, geralmente o São Paulo até há 2 semanas atrás tinha muitas dificuldades para segurar o resultado contra o Botafogo, por exemplo, foi a última partida que isso aconteceu. Contra o Santos, São Paulo venceu por 2-1, mas também quase tomou um empate no final. Então, o São Paulo geralmente terminava o primeiro tempo vencendo, ou tinha ali uma certa vantagem até o fim do jogo, e não conseguia segurar o empate. Isso vinha acontecendo até com uma certa frequência. Por isso, alguns empates que a torcida ficou puta da vida, e daí por diante, né? Pé da vida com o Zubeldia e tal. E, cara, o Zubeldia também fazendo algumas alterações que não dava para entender. Ontem não. Ontem o São Paulo conseguiu manter um esquema de jogo, principalmente depois do segundo gol. O São Paulo continuou tentando o terceiro gol. Entrou o Rodriguinho, o André Silva. Jogou bola ontem, mais uma vez, fez uma boa partida. O São Paulo, eu acredito que não precisa contratar nenhum centroavante, como estavam dizendo que ia no mercado. Ir atrás até de vários centroavantes. Chegaram a especular até o Brenner, que estava voltando para o Brasil, e ex-jogador do São Paulo, né? Tava voltando pro Brasil, podia voltar pro São Paulo e tal, mas, cara, sinceramente, o São Paulo acho que tem outras posições que precisa de jogador. Centroavante, o São Paulo não precisa. Você tem o André Silva, que hoje é o titular absoluto na ausência do Caleri, que tá contundido, e você tem o Rian Francisco, que pode ser uma opção. Então acho que não precisa contratar nesse momento, acho que não tem necessidade, tanta necessidade assim. Agora, se machuca um dos dois, aí eu até entendo que o São Paulo ir atrás de mais uma opção e tal.
mas até então eu acho que não tem necessidade até o momento. Pelo menos a minha opinião. Não sei o que você pensa aí, pode deixar nos comentários. Beleza? Fica à vontade. São Paulo agora se prepara para enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira. O São Paulo tem uma sequência aí complicadinha, né? Pega o Fortaleza, tá certo que o jogo é em casa, mas São Paulo costuma ter jogos chatos, né? Contra a equipe do Fortaleza. O jogo é no Morumbi, sexta-feira, 9h30 da noite. E depois viaja para jogar contra o Alianza Lima, no Peru. Lá em Lima, no Peru, na próxima terça-feira, o São Paulo encara o Alianza Lima. Lembrando que no primeiro jogo das duas equipes na competição, na primeira vez que as duas equipes se enfrentaram, o São Paulo empatou em 2-2 no Morumbi. Inclusive foi um dos jogos que mais a torcida reclamou no Zumbi Dia, e eu também. Inclusive, eu fui um dos caras aqui que sim, defendi a saída dele do comando técnico de São Paulo. Inclusive, no dia depois do jogo contra o Alianza Lima, eu gravei um vídeo falando sobre isso. Só que assim, São Paulo agora tá ganhando. Fica difícil demitir, né? Aí você vai falar assim, porra, mas o São Paulo tá com 10 jogos que não perde. Só que se você pegar esses 10 jogos, se a gente pegar resultado e desempenho, os resultados também não são tão bons assim. São Paulo nesses 10 jogos só tem 4 vitórias, 6 empates. E o desempenho do São Paulo, nos últimos 10 jogos, também não foram aqueles desempenho. Ontem, por exemplo, o São Paulo fez a lição de casa, venceu, tem vantagem e tal, mas não jogou aquela exuberante partida. São Paulo tem elenco para dar espetáculo? Não. São Paulo não vai dar espetáculo. Mas pelo menos fazer uma partida digna. Nas últimas partidas, contra o Santos, tirando o segundo tempo, que foi uma porcaria, mas o primeiro tempo foi bom. O jogo contra o Libertad foi muito bom, principalmente no segundo tempo, jogando lá no Paraguai. Jogando principalmente nos contra-ataques, né, depois do gol do São Paulo, o primeiro gol do São Paulo. Jogou no último final de semana contra o Ceará, empatou, fez uma partida razoável, não foi uma partida ruim, mas também não foi uma partida espetacular. E ontem jogou contra o Náutico e venceu. Vamos ver agora contra o Fortaleza e contra o Alianza Lima. Tanto o resultado como o desempenho se consegue dar sequência ao time do São Paulo. Gostou do conteúdo? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder a notificação. Tem bastante coisa por aqui, a gente sempre está colocando vídeo por aqui de análise e tudo mais. Valeu, muito obrigado a todo mundo, até o próximo vídeo, valeu!